Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje começando mais uma live, onde nós vamos conversar com o Pedro, que trabalha já há bastante tempo, já há alguns anos, em plataformas. Então vamos conversar aqui, vamos estar conversando e explicando como é que é o dia a dia e como é que são as atividades assim dentro da plataforma. Eu vou mandar o convite aqui para o Pedro, que daí ele já vai entrar conosco. Boa noite, Sara. Sara sempre aí, né, Sara? Oi, Olá, Pedro. Boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Deixa eu enquadrar aqui. O pessoal que tá aí, já que já chegou, tá ouvindo bem? Eu consigo te ouvir e te ver bem. Sara, vocês estão ouvindo? Comenta aí pra mim. Silvana, Luiz, Luísa, só comenta aí se vocês estão ouvindo, eu e o Pedro bem. Boa noite, Silvana. E se vocês estão conseguindo nos ver bem. Áudio sim, ok. áudio ok. Tá ótimo. Ah, tá ótimo o áudio. Bom. Ah, então tá. Obrigado, Sara. Então, antes daqui de começar, só queria, já pra gente deixar alinhado, se alguém tiver alguma pergunta aí para fazer pro Pedro, ou querer saber mais, assim, como é que é esse trabalho, né, em plataforma, assim, embarcado, pode usar aqui a caixa de perguntas, que daí fica mais fácil para mim ficar cuidando, tá? E, Pedro, será que tu podia começar e te apresentando? Conta um pouquinho aí como é que da tua vivência, né, da tua experiência, né, até aqui. Claro, posso sim. Vamos lá. Primeiramente, quero te agradecer ao convite para participar dessa live Eu te e agradeço. compartilhar um pouco sobre a carreira do profissional de técnico de segurança offshore que atua numa plataforma. Meu nome é Pedro Castilho, eu sou técnico de segurança, me formei no ano de 2008 na cidade de Primavera, interior de São Paulo. São Paulo. Hoje eu vivo na cidade de Londrina, no Paraná, e eu atuo, a empresa que eu trabalho, ela tem matriz em Macaé, Rio de Janeiro. Tá? Atualmente nós estamos embarcando pelo aeroporto da cidade de Cabo Frio, região dos Lagos do Rio de Janeiro. Estou na área offshore desde o ano de 2012, onde eu iniciei a minha carreira como técnico de segurança, atuando no escritório da empresa, na base, na cidade de Macaé. Nesse Uhum. período, realizava alguns embarques esporádicos, passando alguns dias na unidade, mas sendo do time de base, dando suporte para as equipes a bordo. Depois de um ano dessa vida de onshore, eu consegui uma vaga fixa na plataforma, onde eu estou até hoje. Então, eu trabalho numa unidade, na mesma unidade, podemos colocar aí uns 9 anos, tá? Nossa, no mesma unidade. Mesma Bastante unidade. tempo. É, Oh, bastante experiência, então. tra- Mas embarcado, quanto tempo tu tá, Pedro? travou aqui um pouquinho. Você conseguiu me ouvir? Ah, tá. Conseguiram me ouvir? Tô conseguindo ouvir. Ah, tá. Embarcado, então, quando eu entrei na empresa, eu já comecei a fazer embarques, só que embarques curtos, tá? Após um ano, aí eu fiquei fixo na unidade. Hoje a minha escala são 14 dias embarcados e 14 dias em terra. Então a escala fixa 14 e 14, tá? Então Uhum. coloca aí 8 anos fixos na mesma unidade embarcando. Nossa, bastante tempo. Um pouquinho. É. E como que começou, digamos assim, como é que surgiu essa primeira oportunidade para te trabalhar assim, mesmo que mais antes de começar a embarcar mesmo? Tá. A primeira Conta pra nós. oportunidade, tá. A primeira oportunidade surgiu através de uma prima minha, que ela morava na cidade de Macaé, e ela é engenheira de segurança do trabalho. Uma colega dela de pós-graduação comentou sobre uma vaga
para técnico de segurança sem experiência, que era o meu caso. Nossa, Ela falou, ó, eu tenho um primo que é técnico de segurança, e bem no período onde meu filho nasceu, eu fazia faculdade, estava namorando e engravidei, minha namorada, nós engravidamos, e aí meu filho nasceu. Quando ele nasceu, eu comecei a procurar somente vagas para técnico de segurança, pensando em iniciar a carreira. E daí, com 3 meses de idade, eu fui aprovado nesse processo seletivo em Macaé, através da minha prima que me comentou sobre a vaga, eu encaminhei o currículo, fiz o processo, fui aprovado e fiz da primeira oportunidade o meu emprego atual que eu estou até hoje. nossa, muito bom. Mas tu, desculpa a curiosidade, mas tu fica os 15 dias embarcada e volta, vai para Londrina, daí os outros 15 dias, tu fica indo e vindo. Isso, isso. Eu fico 15 dias em alto mar, embarcado, confinado na plataforma. Quando eu desembarco, eu pego um voo no Rio de Janeiro, venho para Londrina e passo a minha folga, os 14 dias, que não são 15, né, em Sim. Londrina, tá? Então são 14 corrido e 14 corrido. Durante a folga, que são esses 14, eu desenvolvo a função de consultor em segurança e saúde do trabalho, tá? Tem uma consultoria que eu atendo aqui a alguns clientes. Nossa, que eu achei muito interessante deles contratarem assim, mesmo fora do estado, né? Sim, na verdade é bem comum ter Eu pessoas do não Brasil sabia. inteiro que atuam nessa área, né? Após a crise no país, a questão da Lava Jato, o cenário mudou um pouco. As empresas estão optando contratar pessoas com comprovantes de residências locais, próximos da área de embarque, para poder diminuir o custo de logística desses profissionais. Uhum, sim. É porque normalmente, assim, digamos assim, tá, sem ser o trabalho embarcado, as empresas querem o pessoal ali da região, né? E Pois foi isso é. que me chamou, e foi isso que me chamou a atenção, ter essa peculiaridade aí do trabalho embarcado de contratarem, dar oportunidade assim para pessoas que moram mais longe, né? Isso é bem interessante, principalmente para quem está querendo, querendo entrar nessa área, Sim, sim, verdade. né? Que eu, mesmo morando em outro estado, eu posso enviar o currículo e tentar, né? Quem sabe? Sim, sim. Lembrando que, atualmente, tudo que for para reduzir gastos, as empresas estão Sim, buscando. vão Então, preferir. quem almeja atuar, entrar nessa área, eu sugiro que façam algum contato na região para que, inicialmente, comprove um endereço local para Local. aumentar a chance de ser selecionado e aprovado no processo de recrutamento e seleção. É, eles vão dar preferência, até por redução de custos, né? Com certeza, com Para quem é certeza. mais perto. Sim, verdade. E Pedro, conta pra gente como é que é ficar cercado, então. É 14 dias, né? 14 dias. Quando o 14 voo dias. vem na data prevista. Se o voo não vem, você fica 1, 2, 3 dias a mais, se for preciso. Amor. E como é que é ficar, então, esses 14 dias, pelo menos, só cercado de água, né? Longe da família, com a mesma equipe, as mesmas pessoas, né? Sem poder ir pra casa. Como é que Sim, é? Como é que é isso? Como que você se sente? é um processo muito interessante, pois quando você está sozinho, entre aspas, né, isolado, confinado, você acaba fazendo um autoconhecimento. Você vai conhecendo os seus sentimentos, as pessoas que te fazem mais falta. Lá a gente reflete muito, você fica pensando em tudo que você fez durante o período que estava em terra, se você errou, se você falhou, onde você poderia melhorar. Você costuma, você descobre, você reconhece um maior valor de família, de boas amizades, e como que o tempo faz diferença. A gente tem que saber aproveitar melhor o nosso tempo. Uhum. Sim, verdade. Faz É, quando, sentido. vo- quando você fala assim que é a mesma equipe, assim, eu tenho uma equipe fixa que eu embarco na unidade. Só Uhum. que todos os dias tem voo de troca de turma. Então, no Ah, geral, não são sempre as mesmas pessoas que ficam junto 15 sim, dias. Lá tem a equipe entendi. A, B, C e D.
Então, de uma maneira, você trabalha com 3 equipes, sendo que uma equipe é a que me substitui, entendeu? Entendi. E como é que é o transporte até a plataforma? Tá? Para as plataformas, o transporte é via helicóptero, tá? Transporte de Que legal. pessoas é por helicóptero. Tem profissionais que atuam em embarcações menores, que são os barcos de apoio. Essas pessoas fazem as trocas de turmas, em sua maioria, nos portos. Então, a unidade vai no porto para poder pegar algum material, alguma coisa, aí faz a troca de turma. Quando está em alto mar, se a unidade tem helideck, né, que é onde a aeronave vem fazendo pouso, acontece a troca em alto mar, se não é em porto mesmo. No Porto. Aqui tem uma pergunta. Se em algum momento você sentiu medo? Com certeza. Assim, quando eu comecei, o meu primeiro embarque eu fiz quando eu tinha 22 anos. Então, deixei meu filho com 3 meses, minha esposa e tal, e embarquei. Tudo era novo, tá? Não só a questão do offshore, do embarque, mas como também a questão para atuar como técnico em segurança, porque eu não tinha experiência. Tá? Eu me lembro quando eu comecei, eu ia sem barba, que era da base, ficava com receio de deixar a barba. Aí cheguei e vi profissionais bem mais maduros, mais velhos, e aí eles me olhavam e falavam assim, cara, quantos anos você tem? Você é estagiário da base que veio aqui embarcar com a gente? Começava a tirar sarro, brincar e tudo mais. E aí eu via a dimensão que eram as operações, os equipamentos, e todo mundo trabalhando sincronizado, eu ficava olhando aquilo, falei, cara, e se acontecer alguma coisa aqui? Se esse negócio afundar, se vir uma onda gigante, se virar, você fica achando que vai virar um navio, né? Fica balançando. Aí depois eu fui olhando, aí eu conversando com as pessoas, você vai aprendendo com a experiência de cada um. E aí vai mudando sua visão, você vai se familiarizando, e depois se torna normal a rotina a bordo. Aham. Ah, que legal. Mas balança lá na plataforma? A balança, né? Você está em alto mar. Ai, Só que assim, pra mim já não ia dar certo, não. Oi, João. ó, aonde eu trabalho é um navio sonda de perfuração. Imaginem um Ah, navio bem legal. grande, um naviozão gigante, e em cima dele tem uma plataforma, tá? E os módulos de perfuração. Então, é uma plataforma em cima de um navio. Tem outros modelos de unidades, tá? Mas eu só embarquei em navio sonda até hoje. Mas balança pouco, não é muito não, já tô acostumado. Legal, né, Silvana? Deixa eu ver o que o Renato começou. Pedrão, simplicidade, astúcia na segurança. É isso aí. Ô, Renatão, quem que é o Renato? Obrigado pelo comentário. Uhum. Ah, o Renatão Ai, trabalhava comigo, ó, Renato Soares. Pedro é Valeu, fera, Renatão. ó, super profissional. Pô, obrigado, Stephanie. Legal. Eu confesso que eu não conheço muito essa área, mas também, como a maioria das pessoas, sempre tive bastante curiosidade. Mas eu já tinha esse receio. Pra mim não ia dar certo, não, porque eu acho que eu ia ficar enjoada o tempo todo. Que eu É. enjoo de barco. Ó, eu vou te falar o seguinte, só dá para saber quando você embarcar, porque Então tem tá. pessoas que querem muito embarcar, e quando embarca, não só a questão do balanço, a própria dinâmica de você ficar preso, de você não conseguir é, passar algumas datas com a família, seja final de Ah, ano, aniversário, casamento, formatura, e aí tem gente que não consegue levar, então acaba tem pedindo até para essa, né, sair. também. Também tem essa. A Shirley, ele fez uma pergunta. O que significa a palavra Quer falar? offshore? Shirley, vou falar bem assim, de uma forma bem simples, tá? Offshore é fora do continente, tá? Onshore é no continente, em terra firme. Off é fora, então fora do continente, tá? É. Popularmente conhecido como, ó, ela colocou ali, ó, no mar. Isso, Ele no colocou. mar. Popularmente conhecido como trabalho embarcado. Isso, trabalho embarcado, isso aí. É, Passou, popularmente. passou recentemente, acho que uma série aí na Globo, né, sobre a Ilha de Ferro, onde retratou algo próximo do que a gente vive lá, bem próximo, não é aquela realidade tão como o Cauã Raymond mostrou lá no. Uhum. Mas quando vocês estão trabalhando lá embarcado, vocês fazem
trocas de turno? Sim. Ou trabalha um turno e de noite, por exemplo, daí não fica ninguém responsável? Ou tem um técnico de segurança responsável por cada turno? Tá, Digamos assim. deixa eu falar uma coisa. Teve um colega técnico de segurança que nunca tinha embarcado. Quando ele embarcou, a primeira reunião de segurança que ele participou, ele falou assim, ó, pessoal, eu queria fazer um comentário aqui. Na verdade, eu queria até fazer um elogio. Eu observei que de noite ninguém para dormir, todo mundo fica trabalhando, e isso é interessante. Eu achava que vocês dormiam à noite. A bordo, lá funciona 24 horas, tá? Então, tem o turno do dia e o turno da noite. Um exemplo, hoje, qual é o turno que eu pratico? Onde eu trabalho, nós temos o turno das 6 às 18, para quem é do dia, 18 às 6, para quem é à noite. Algumas funções fazem a troca de turno meio-dia a meia-noite e meia-noite a meio-dia, tá? Isso para quem tem turno fixo, tá? Equipe que troca equipe, né? Trocando turno. Tem algumas equipes, alguns profissionais, que eles ficam aguardando uma janela operacional, eles ficam sobre aviso. Quando surge o momento da operação deles, são acionados. Então, esses ficam sem horário de turno, tá? Então, não tem horário. É conforme a necessidade. Exatamente. Dependendo qual é a função que você vai fazer. Ah, entendi. Interessante. É como uma fábrica, digamos assim, que funciona 24 horas, né? Vai trocando os turnos. Só que o pessoal troca os turnos lá, só que quando não estão trabalhando, ficam no quarto, na área de vivência. Deve ter alguma coisa assim, áreas incomuns, não? Sim, temos sim. Os nossos quartos lá nós chamamos de camarotes, tá? Ou cabines. Então, nas suas 12 horas de folga, estando embarcado, você vai tirar para fazer suas alimentações. Quem quer fazer academia, tem academia. Algumas, Legal. algumas unidades têm sauna, outras têm piscina, outras têm quadra. A nossa lá tem uma sala de jogos, ping-pong, totó. Tem uma sala que se chama sala de cinema, que aí tem uma televisão bem grande, passa vários filmes, canais fechados, tem revistas, videogame. E aí a pessoa escolhe o que Nossa, quer fazer. tem bastante atividades, digamos, para fazer no tempo de folga, digamos assim, né? No horário de descanso. Tem uma Isso, pergunta. tem algumas opções. E tem internet também. Aí a gente se comunica com a família, navega nas Ah, redes sociais, importante, né? tudo. Dá para fazer vídeo chamada, né? Então, videochamada nem sempre é possível, pois a internet não consegue suportar que todos se conectem e façam a videochamada. Então, Sim. assim, dá pra você mandar um oizinho, dar um tchau, se vê e pronto. Ou você fica mandando foto, áudio, aí é tranquilo. Mandar mensagem, aí dá pra conversar bem. Ah, mas o bom é que dá para usar para manter uma comunicação, principalmente Sim, em datas comemorativas, né? Porque daí vocês são obrigados a ficar longe da família, né? sim, sim. Deixa eu ver a pergunta que tem aqui. Eu tenho uma dúvida. Quem é o responsável pela segurança no sentido de conter delitos e conflitos? Tá, Tá ruim aqui para mim enxergar. É isso. Ah, depois tem outro embaixo. beleza. Quem que é responsável pela segurança quando você está embarcado? Eu vou dar algumas respostas para essa pergunta. Cada um é responsável pela sua segurança, tá? Então você tem o dever de fazer o certo, cumprir os procedimentos, seguir a política e ter aquela política de boa vizinhança, boa convivência, porque você vai ficar confinado com as pessoas ali. Show de bola. Eu não gosto do Pedro. Eu não vou com a cara do Pedro, eu não gosto do que ele fala, eu não gosto da rede social dele, eu não gosto do Pedro. Beleza. Profissionalmente, eu vou ter que trabalhar com o Pedro. Eu não preciso, no meu horário de folga, ir jantar sentado do lado do Pedro na mesa. Eu não preciso jogar ping-pong a hora que o Pedro está na sala. Eu não preciso ficar junto com o Pedro. Você entendeu? Não preciso lanchar do lado do Pedro. Eu tenho outras opções, tem outras mesas, outras cadeiras, tem os horários que eu posso frequentar onde o Pedro não esteja, entendeu? Agora, se eu for agredir verbalmente o Pedro ou fisicamente, nós temos a hierarquia de bordo, né? As maiores esferas lá são capitão, parte de marinha, e o superintendente. Em alguns lugares chamam de OIM, que é o gerente da plataforma a bordo. Essas duas figuras são a hierarquia máxima da unidade. Tá? Então,
qualquer problema de pessoas, conflitos, esses dois, o gerenciamento do conflito e aplicar, quando necessário, as devidas correções. Tá? Representando o cliente, nós temos o fiscal, no caso, onde trabalha é contrato com a Petrobras. O fiscal Petrobras é o cara que também tem o poder de corrigir e de penalizar. Tá? Então, os profissionais terceirizados Petrobras, a gestão desses conflitos são os fiscais que arbitram. Né? É claro, quando o problema é muito grande, aí vai entrar o fiscal juntamente com o capitão OIM e os três vão fazer a definição de como proceder, tá? Deixa eu ver aqui outra pergunta. E como funciona fora do horário de trabalho? Digo, nos horários de folga. Tá. No horário de folga, você fica disponível para fazer o que você quiser. Eu tenho que colocar uma observação. Tem algumas funções que, quando está de folga, permanecem sob aviso, pois eles compõem algumas brigadas de emergência. Tá? Então, exemplo, quem for técnico de segurança de uma unidade, dependendo da tabela mestra, tabela de faínas da unidade, quando tiver um incêndio, às vezes o cara pode ser acionado, ele tem que compor brigada, tá? Um vazamento de gás, um homem ao mar, alguma ocorrência, algum sinistro, dependendo a tabela mestra da unidade, se a tua função tem atribuição, você tem que se dirigir à brigada e ficar em prontidão no seu período de folga também. Aí tem que atender, no caso, fazer atendimento. Isso aí, se eu tô dormindo, tem que acordar e atender. Tem que acordar. Imagino que deve ter um sinal sonoro, né? Sim, tem uns alarmes de emergência. Para cada situação é um alarme específico, tá? Sempre após um alarme de emergência é seguido de um anúncio aonde o radiooperador, que é o profissional que faz toda a comunicação da unidade, ele anuncia: atenção, incêndio na lavanderia, incêndio na cozinha, incêndio em algum lugar. Ele vai falar o que é. Sim. Após ele falar, aí sim você se dirige de acordo com a sua atribuição. Sim. Aí fica sabendo, né? Isso. A Sara perguntou se você está em descanso agora. Sara, eu estou na minha casa em Londrina, no Paraná. Estou de folga. Até acho que o sinal lá não ia ajudar muito, não. Deixa eu ver aqui se tem mais. Não, perguntas do pessoal aqui era isso. O que eu ia te perguntar, Pedro? Era justamente sobre isso, da questão de emergência. Eu imagino que vocês devem ter uma estrutura, um planejamento, um procedimento. Um procedimento de emergência bem específico, bem detalhado, né? Até porque vocês estão em alto mar, né? E se acontece uma emergência, né? Não tem para onde correr. Sim, sim. É o seguinte, Andressa, lá nós temos uma matriz de exercício simulado, tá? Onde você coloca vários cenários de emergências e aí a gente faz simulados para orientar, para poder massificar a conduta nos atendimentos às devidas emergências. Todas as pessoas, todas as funções que têm atribuição em brigadas de emergência, essas funções têm uma matriz de treinamento, onde todo mundo tem que fazer os treinamentos específicos para cada função. Um exemplo, se o técnico de segurança ele tem que ser da brigada de incêndio, nós fazemos um curso que se chama CACI, Curso Avançado de Combate a Incêndio, assim como outras funções que também compõem a brigada. Então, o brigadista ele recebe um treinamento específico a mais na função dele, na grade dele de treinamentos. Entendeu? Uhum. Deve ser bem intenso também esses treinamentos, né? É bem legal, é bem interessante. É bem interessante. Deve ser. Tem uma pergunta aqui. Existe alguma condição de sobreaviso quando o profissional está em terra? Tá, por exemplo, eu estou de folga. Se amanhã meu gerente de segurança ligar e falar assim: Pedro, eu preciso que você embarque amanhã, porque alguém precisou, vai ter que desembarcar alguém,
suspeita de Covid, alguma coisa. Ele vai me perguntar, você pode embarcar amanhã? Se eu puder, posso sim. Aí eu já vou, embarco, e aí o meu período de folga acaba, e aí eu vou embarcar antes do período. Chegou no dia que eu iria embarcar, eu continuo lá. Então eu vou fazer mais do que 14 dias a bordo, tá? Então esses dias a mais, aí eu preciso ver se a empresa vai pagar a dobra ou se vai dar folga indenizada, mas aí é uma questão de procedimento interno de cada empresa, tá? Sim, questão de No RH. geral, no geral, passou do período de 14 dias, todos os dias que foram a mais serão remunerados. A Shirley perguntou se tu já presenciou algum sinistro. Boa essa pergunta. Já sim, já Ah, presenciei conta pra sim. nós como é que foi. Ó, vou falar para vocês, não é legal, tá? Até para nós, que sempre estamos comentando alguns eventos, alertas de acidente, orientando, tentando treinar a galera, tentando puxar mais para o real na questão dos simulados e tudo mais. Quando acontece o evento, que você presencia ali na hora, são outros 500. São outros É, 500, né? tá? Você vê pessoas tomando condutas que você nunca imaginou que elas teriam, e pelo contrário, você se surpreende com pessoas que você esperava alguma ação e por algum motivo elas não conseguem agir. Então elas muda o raciocínio da pessoa, é muito diferente. É tudo muito novo, né? E aí, um dos momentos que eu tive medo foi quando eu vi uma situação real também. Isso dá medo, cara. Dá medo. E foi o quê? Foi incêndio? Ou um acidente, assim, de alguém ter se machucado? Tá. Foi um princípio de incêndio, foi um superaquecimento de um determinado equipamento. E aí, quando você vê a fumaça do equipamento, você sente o calor, a temperatura do ambiente, você vê as pessoas exaustas, e fazendo esforço, tentando achar o foco e tudo mais, e busca extintor, e sobe escada, desce escada. Aí, quando você vê aquele cenário, o barulho, e isso de madrugada, você fala, caramba, meu, o negócio não é mole, cara. Isso porque não teve vítima, foi só o equipamento. Graças a Deus. E foi princípio, então foi contornado rapidamente, foi debelado o Sim. foco do calor, foi controlado. Aí eu fiquei pensando, poxa, se tivesse tomado uma proporção maior, tivesse alguma vítima ali, seria bem mais caótico o que eu vivi ali. Mas se formos pensar também que foi um princípio, sem vítimas, sinal de que o procedimento deu certo, né? Digamos assim, a parte de emergência, né? Porque vocês conseguiram fazer com que se mantesse num princípio, né? Sim, sim, graças a Deus. Graças a Deus. Aqui, outra pergunta. As baleiras são lançadas com a tripulação dentro? Tá. Baleeira é um Baleeira, equipamento. o que é isso? Me explica, eu não Isso. conheço. Tá. Baleeira é como se fosse um mini submarino, é um Ah, laranjão tá. assim. É uma embarcação Ah, de sei, sei. evacuação da unidade, tá? Uhum. Se caso for ter que abandonar a unidade, a primeira opção é utilizando as baleeiras, tá? Tem alguns vídeos aí bem interessantes de alguns modelos de baleeira e tem um que ela é free fall, ela solta assim e mergulha, tá? Geralmente não, você não faz teste com a baleeira com pessoas dentro, tá? Já aconteceu no passado. Atualmente isso não acontece, porque o risco é muito grande, tá? E eu nunca presenciei o teste de uma baleeira, eu dentro da baleeira já vi fazendo acionamento, todo mundo fora, pagando ela e tal, descendo. Beleza. Essa modelo Free Fall aí, ela solta a fixação dela e ela cai sozinha, assim, dentro da água. Ela afunda um pouco e sobe. É muito legal. Eu nunca presenciei esse teste. Não sei se a Stephanie que está participando já presenciou e tudo mais. Aonde eu trabalho, o modelo é por turcos. Então é como se fosse dois guindastes assim, que abaixa ela devagarzinho e ela desce. Tá? Ah, isso é E fixe aí também. é uma descida controlada. Aí o cara que está dentro, que é o timoneiro, aí ele aciona ali e vai guiando ela e ela vai andando. Como se fosse um submarino no alto, assim. Ai, que legal. Interessante. Voltando um pouco, que eu me lembrei quando tu comentou das reações das pessoas durante um sinistro, né?
Eu me lembrei de um livro que eu li há uns anos atrás, agora eu não vou me lembrar o nome do livro, que era um livro que sobre alguns sobreviventes do. Só com o turco. Alguns sobreviventes do World Trade Center, tá? Das As Torres Torres Gêmeas. Gêmeas. Alguns sobreviventes relataram a experiência, né? Enfim. E aí foi constatado que tinha pessoas que eram treinadas, no caso, que seria uma brigada de emergência lá do prédio, e simplesmente paralisaram. Até tem um relato de uma dessas brigadistas, vou dizer assim, que ela disse que ela simplesmente paralisou, ela não sabia o que fazer, não sabia para onde ia, o que fazia, e teve uma pessoa que levou ela até o lado de fora. Até achei muito triste, porque essa pessoa largou ela lá fora e voltou para ajudar mais pessoas, e essa pessoa não retornou mais, né? E aí teve no caso dessa pessoa que não tinha treinamento nenhum, que salvou ela e diversas outras pessoas. Depois que eu li esse livro, eu fiquei pensando muito nisso, no sentido, eu acho que a gente nunca sabe como que a gente vai reagir numa situação real, né? Tu pode ver aquela pessoa que é da tua brigada ali, que tu acha que é super preparado, mas chega na hora, a pessoa simplesmente ela não tem reação, não sabe o que faz. E a outra pessoa que de repente tu não demonstra assim ser tão dinâmico, né? E vai lá e faz tudo o que tem que fazer. Eu acho que do instinto, né? vai no instinto. Eu acho que só passando por uma situação real, eu acho, para sabermos qual o perfil da gente e das pessoas, né? E só treinando bastante, né? Justamente para deixar, eu acho que o instinto levar, né? Tu acabar sendo instintivo, acho que com muito treino. Muito treino, muito treinamento, né? Para que realmente seja instintivo, porque na hora a gente não sabe como é que vai reagir, né? Exatamente. Por isso que lá os exercícios simulados, eles são semanais. Então, toda semana tem que acontecer um simulado. Para quem não faz, para quem não tem função em nenhuma brigada de emergência, o papel da pessoa é se dirigir até o ponto de encontro e aguardar as instruções, tá? Por que disso? Quando se tem uma emergência, dependendo do ambiente, ele tem uma proteção de sistema fixo de CO2, às vezes inunda com CO2 o compartimento, tá? E se precisar evacuar, precisa saber a contagem das pessoas, se bate certinho, se está todo mundo ali, se foi todo mundo contado, você entendeu? Sim. Se não chegar todo mundo, aí tem que fazer uma busca, aí uma equipe vai fazer uma busca para tentar procurar, encontrar aí, aonde que essa pessoa possa estar, onde essa vítima pode estar. Sim. Em média, assim, quantas pessoas tem, assim, numa embarcação? Dependendo do modelo da embarcação, aqui eu trabalho, o limite dela de receber pessoas a bordo são 180 pessoas, tá? Dependendo qual é a operação do poço, fica lotado ou fica um pouco mais vazio, tá? Em média, ficam 150 pessoas. É isso. A Stephanie fez um comentário aqui. O treinamento ajuda a ter um caminho rápido e adequado para agir numa situação de emergência sem precisar pensar muito. Exatamente, é isso que eu penso também. Que vai no instinto, né, digamos assim. Por quê? Porque tu já fez aquilo diversas vezes treinando, né? Tu já sabe ali o que fazer. Porque senão acontece isso mesmo. Tem pessoas que ficam sem reação. Ela falou, a unidade que ela trabalha lá são 200 pessoas no máximo. Da Stephanie? No máximo 200. O que foi, filho? Máximo. E aí, Andressa, dependendo da quantidade de pessoas que a unidade pode, a capacidade máxima, isso reflete em quantidade de coletes salva-vidas, tá? Em quantidade de vagas em baleeiras, né? Quantidade de balsas. Sim, porque em caso precisa de uma evacuação, tem que ter espaço para todo mundo, né? Sim. Positivo.
Em relação ao Covid, agora a pandemia, vocês tiveram alguma coisa assim diferenciada lá? Ou digamos, o normal, assim, que a maioria das empresas estão fazendo, uso de álcool gel, procedimentos? Tá, tivemos sim muitas mudanças, tá? A nossa empresa teve que elaborar um plano de prevenção e combate ao surto de coronavírus, tá? Então nós temos ações que nós executamos durante a folga. Um exemplo, tá? Vou falar algumas ações de exemplo. Durante a folga eu sou monitorado, então o departamento de saúde entra em contato comigo todos os dias, eu tenho que preencher um checklist, um formulário, onde eu relato ali o meu estado de saúde do dia, né? E envio para a empresa. Tem que fazer quarentena de 14 dias na sua residência. Quando for para embarcar, a gente já tem que ir de máscara PFF2 ou a N95, que eles já forneceram para nós, tá? Chegando lá, eu tenho que pegar um transporte para o hotel, vou direto para o hotel, não posso ir no restaurante nem nada, vou direto para o hotel, chego no hotel, fico hospedado num quarto sozinho, tá? No hotel fica uma enfermeira de plantão. Chegando no hotel, eu faço o PCR, no nariz assim, o teste. Sai em 15 minutos o resultado. Dando negativo, eu estou apto para embarcar. Na manhã do dia seguinte, eu me apresento à enfermeira novamente. Ela faz ali uma breve consulta, vê como é que eu estou, se estou ok, e aí me libera para embarcar. Chegando no aeroporto, tem uma triagem do time da Petrobras também. 2 enfermeiros fazem medição, alquinho, perguntam como você está e tudo mais. Quando você embarca, antigamente usava um colete laranjado da Petrobras. Hoje já não usa mais. Hoje é só o flutuante. Chegando na unidade, lá tem uma equipe que fica aguardando quem chega. A gente coloca as bagagens no local, eles passam um produto para poder fazer a descontaminação das bagagens. Nós temos alguns tapetes que você pisa para poder limpar a sola dos calçados, tá? Quando você entra na parte interna do casario, você coloca uma pantufa no seu sapato, você não pisa direto no chão. O enfermeiro recebe, faz umas perguntas lá, o enfermeiro da unidade recebe, faz algumas perguntas, que é o briefing de embarque. Quando encerra o briefing, você já é encaminhado para o seu camarote para poder retirar as roupas que você embarcou, encaminhar na lavanderia para que eles façam a lavagem, pois são roupas consideradas contaminadas, tá? Embarquei, já pego o meu kit de máscaras. Você vai pegar várias máscaras para o período que você estiver a bordo, para você usar, tá? Qualquer sintoma que você sinta estando embarcado, ou algum familiar seu apresente algum sintoma, você reporta para o departamento médico de bordo, e assim você, se caso alguém tiver sintoma, você tem sintomas, já fica de quarentena, já começa a investigar, fazer exames e tudo mais. Dependendo do dia, quantos dias faz, se você está com sintoma ou não, já faz o PCR a bordo mesmo, tá? Se não, já desembarca e vai fazer o protocolo Petrobras. No 6º dia a bordo, é um teste de PCR que você faz também obrigatório, todo mundo tem que fazer da tripulação. Fora o álcool em gel, que todo mundo já tem que usar, isso aí é padrão. Sim, Os ambientes reduziram a quantidade, exemplo, no refeitório, retirou a maioria das cadeiras, limitou aí uma quantidade e espaçou as pessoas, colocou um acrílico em cada cadeira, em cada mesa, então você faz a refeição isolado ali. Para poder pegar refrigerante, sobremesa, tem que pôr uma luvinha ali de plástico, né? A academia limitou o acesso de pessoas também. Em toda a unidade tem álcool, dispenser de álcool, tem cartaz de orientação. Não tem mais reunião presencial em salas fechadas, tá? A reunião de segurança a gente faz EAD, a gente envia o material e orienta as pessoas. Quando tem reunião com os fiscais, eles pedem que venha apenas um representante de cada empresa, tá? Então vai vir um e espaçou as cadeiras, e a reunião é o mais sucinta possível, o mais rápido possível, para evitar aglomerar as pessoas. Nossa, interessante, bem rígido, vamos dizer assim, o controle, né? Tem muitas empresas que não estão fazendo nem metade disso. Então, ali tem que ser, né? Porque você fica confinado. Imagina se uma pessoa Claro, tem e olha o potencial de transmissão que ela tem. sim, pode passar para todos. O potencial disso acontecer é grande. A Stephanie comentou aqui, rotina na sonda que eu trabalho são 7 dias de quarentena e monitoramento em casa, mais 7 dias em... Acho que não deu espaço para ela continuar. Deixa eu ver se está mais embaixo.
Em hotel com 4 testes PCR, ela falou. 4 testes ali, ó. Tudo super controlado. Nossa, é interessante todo esse ritual após Covid, bem sensato. É, porque as empresas estão fazendo um controle e tudo, né? Mas fazendo assim PCR dessa forma, acho que são poucas, hein? Até. Então, cada empresa definiu o seu plano e o seu procedimento e apresentou para o seu contratante, entendeu? Uhum. No Interessante, caso interessante. deles é bem mais Mas, rígido ainda. mas o potencial mesmo é grande mesmo, tem que ser, não adianta. E Pedro, o que tu indica assim para as pessoas que gostariam assim de trabalhar embarcado? Legal. Quem quiser fazer parte dessa realidade aí do offshore, eu indico que você, para as pessoas se relacionar com quem já está na área, né? Hoje tem algumas pessoas que divulgam essa área e o que as carreiras delas fazem aí a bordo. Sigam essas pessoas, se conectem com essas pessoas, pesquisem para saber quais os ramos que você pode atuar, quais os cursos que são necessários, tá? Pois às vezes a pessoa tem um curso técnico, está fazendo algum outro curso paralelo que não vai favorecer ela a participar dos processos seletivos, tá? Um exemplo, às vezes o cara é técnico de segurança e ele quer trabalhar embarcado. Só que aí, como ele trabalha na construção civil ou trabalha em outra área, consultoria, alguma coisa, ele está fazendo um curso de algum outro curso não específico para a carreira offshore, tá? A carreira offshore tem algumas particularidades. A gama de curso é muito grande, tá? Então a pessoa tem que pensar, conhecer primeiro a área, saber para onde que ela quer ir, né? Qual é o ramo que ela quer atuar, tem vários segmentos na área offshore, e tentar se planejar para poder investir de maneira consciente, fazer os cursos. Se você ligar numa empresa que faz treinamento hoje, eles vão querer vender um monte de treinamento. Às vezes, você, nesse pacote, vai fazer curso que não é tão relevante para a função que você está buscando, tá? Então, para isso precisa ter conhecimento. A Stephanie é uma pessoa que divulga muita informação sobre o offshore. Quem não me conhece, se for no meu perfil, vai ver que eu só falo sobre isso. Não falo sobre outra coisa. Tem outras pessoas que também falam sobre isso, tá? Não é só para carreira de segurança, não. Tem outras carreiras do offshore, tem várias pessoas que estão falando sobre essa área. Então, eu convido essas pessoas a fazer essas conexões e trocar informação para poder aprender. Com certeza. Peraí que tem uma pergunta. Existe algum teste psicotécnico para trabalhar embarcado? Imagino que em algum momento alguém pode surtar e se colocar em perigo assim como os colegas. Boa, Ju. Pode acontecer, né? Uma pessoa que não estiver muito bem preparada psicologicamente. Me diz aí, Olha, Pedro, vai saber melhor que eu. ô Juliano, eu vou falar uma coisa brincando, tá? É uma brincadeira. Eu não sei se só doido que quer trabalhar embarcado ou se depois que você começa a atuar você fica doido. Brincadeiras à parte, isso sim acontece, tá? Já houve casos de pessoas tendo, desenvolvendo síndrome do pânico, tendo alguns surtos, não só a bordo, às vezes a pessoa no caminho. Eu já tive, eu sei de 2 casos que as pessoas estavam no aeroporto. Uma estava dentro do helicóptero e na hora que, antes de fechar a porta para decolar, a pessoa deu uma crise ali, ela falou que não ia embarcar, que o helicóptero ia cair, começou a passar mal e desembarcou. E ninguém foi naquele dia, porque o clima ficou um clima bem estranho. E depois a pessoa teve que se afastar para poder fazer um tratamento médico, né? Depois retornou e teve segurança, essa pessoa. Um Uhum. outro profissional de uma outra função também já teve um quadro semelhante, só que antes de chegar no helicóptero. Já ali no saguão do aeroporto, naquele processo de pesagem, check-in e briefing, identificou que não estava bem, se manifestou, falou, oh, não estou legal, não posso ir não. E aí teve que fazer, foi consultado, foi diagnosticado, né, o caso dele, ele fez um tratamento e retornou a embarcar, já está embarcando de boa, está super bem e é super bem-humorado o colega. Mas acontece sim, viu? Isso não é Não brincadeira é não, tão. é realidade. Não, na realidade não é tão incomum, né? E é sério mesmo, né?
acredito que até uma crise de ansiedade, né? Por ter sido antes até do embarque, alguma questão assim, né? De ansiedade, né? Enfim. Que a Juliana botou. É porque esses surtos andam cada vez mais comum, todos estressados, burnout, com certeza. É, Nós vimos agora, né? Principalmente nas cidades que fizeram lockdown, né? Muitas pessoas surtaram, digamos assim, né? Não conseguiram fazer os. Não ficaram tão bem assim com o isolamento. Podemos dizer que é mais ou menos isso, né? São quase sim. 200 pessoas, né, embarcada, né? É diferente de ficar trancado só com a tua família dentro de casa, né, dentro do apartamento. Mas imagino que não deve ser assim psicologicamente assim tão simples assim mesmo, tão fácil, né? É complexo. Verdade. É, complexo. Alguém aí tem mais uma pergunta pro Pedro? Vamos aproveitar. O pessoal sempre quer saber bastante, assim, desse trabalho, né? Tem bastante pergunta, bastante dúvidas, muita gente quer entrar também. Ah, Pedro, tu falou em curso. Isso é uma coisa que me perguntam muito. Ah, que curso que eu faço? Eu sempre digo que vai depender muito da área, porque a segurança do trabalho é muito abrangente, que tu quer seguir, né? Ou, de repente, tem uma área que é mais predominante na região onde a pessoa mora, né? Enfim. Se a pessoa ela já tem essa intenção de trabalhar embarcado, tu indica, assim, alguns cursos, assim, quais, para ela ir fazendo, se aperfeiçoar? Sim, sim, indico sim. Para trabalhar embarcado, tem um curso que é o básico, tá? É o CBSP, também conhecido como salvatagem. Esse é o Uhum. curso básico. Qualquer função que Qualquer atua um. embarcado tem que ter esse curso, tá? Então, vamos supor que a pessoa é técnico de segurança. Pedro, eu quero trabalhar embarcado. Beleza, você já tem o curso técnico, já tem o diploma certinho, certificado, beleza. Aí você vai e pesquisa uma instituição que seja homologada pela Marinha do Brasil a Uhum. ministrar treinamentos voltados para o offshore. Aí você vai ver, esse tema de sabotagem aqui. Tem algumas no mercado, tem várias empresas que fazem treinamento, tá? Que são homologadas, tem que ser homologado pela Marinha para ter Homologado. validade. Aí esse curso, ele é um curso, acho que é de uma semana, 5 dias, tá? Então, é uma carga horária extensa, onde você vai ter uma noção dos deveres que você tem que cumprir estando embarcado, dos riscos, da dinâmica, como é que é, quais são as ações de emergência, de sobrevivência no mar e tudo mais, responsabilidade social, essas coisas. Tá? Então esse curso fala noção de combate a incêndio, primeiros socorros, é um curso bem abrangente. Então é o básico. Uhum. CBSP, tá? CBSP, curso básico de segurança para plataforma. É o básico. Se Interessante. você é técnico em segurança, é interessante ter uma boa noção de combate a incêndio, tá? Tem um curso também homologado pela Marinha, que é o CACI, Curso Avançado de Combate a Incêndio. A mesma instituição que fornece o treinamento de CBSP também fornece de CACI, na sua maioria. Geralmente tem esses pacotes. A maioria das empresas, na função do ALPH, que é o Agente de Lançamento e Pouso de Helicópteros, indica aí o profissional de técnico de segurança. Então seria um curso interessante fazer o curso de MCIA, Manobra de Combate a Incêndio de Aviação, que vai ser Uhum. o líder da brigada do LDEC. Tá? Então, também é um curso legal para fazer. Cursos de NR, os básicos, NR 33, que é de espaço confinado, e NR 35, de trabalho em altura. Tá? Se caso a pessoa tiver algum outro curso sobre resgate avançado, APH, esses cursos tudo conta positivo para o profissional de técnico de segurança. Tá? Trabalho com cordas também, alpinismo. A bordo tem equipes que fazem esse serviço. Aonde eu trabalho hoje, qual que é a sistemática? São empresas terceirizadas. Então, a nossa empresa identificou uma necessidade, contrata uma equipe especializada nesse serviço. Nós fazemos parte da avaliação do risco, tá? E da liberação do trabalho. Não somos nós que fazemos o sistema de resgate. Sim, Quem faz o sistema de resgate é o é N3, que é o empresa próprio... especializada. Isso, exatamente. Então, Ótimo. esses cursos de NR, nós participamos lá de várias auditorias do nosso sistema de gestão, tanto internamente quanto externamente pelo cliente, tá? Ter uma noção sobre as IAs, as normas, é interessante, tá? Não vejo como principal, prefiro que a pessoa foque nos mais operacionais e depois
Se tiver disponibilidade e dinheiro, aí investe na questão da gestão, tá? Ao meu ver. Uma outra questão seria o inglês, algo muito positivo, muito benéfico para quem domina uma outra língua, né? No caso, o idioma inglês, que no offshore é o mais predominante. O Renato aqui comentou aqui. Inclusive é interessante, quem tem algum nível de labirintite, é recomendável saber até onde pode ser ideal não seguir no ramo. Ah, é verdade. Mas de repente, não sei se tu sabe, Pedro, se não é um dos exames que fazem já no ASO, ou é algum impeditivo, ou não, é só uma indicação mesmo, esse comentário do Renato. O Renato é técnico de segurança, muito experiente. É? Acho que quando eu me formei, o Renato já era segurança offshore. É até muito bom. No Tem ASO, bastante né, bagagem. nós fazemos alguns exames, um até voltado para equilíbrio e tudo mais. Eu acredito que no ASO, o médico do trabalho pode identificar alguns fatores que possa reprovar esse candidato, né? Ou se a pessoa É. adquirir durante a carreira aí, pode ser que Aí, ou ele carrega isso para sempre e supera, ou ele, né, pensa sim, vai nele e ter que muda aí trocar. É, tem isso. uma pergunta aqui, deixa eu ver. Deixa eu abrir. A Sara. Pedro, fala um pouco sobre a sua consultoria. Como você consegue auxiliar os dois? Ô, Sara, obrigado por lembrar aí. A minha consultoria, já aproveitando então a oportunidade, chama Gradual Consultoria em Meio Ambiente e Segurança do Trabalho. Eu sou da área de segurança do trabalho, tá? A bordo, fiz amizade com um colega que é engenheiro ambiental. Tá? E aí ele me convidou para poder agregar a parte de segurança do trabalho na consultoria que ele já tinha de meio ambiente. E aí nós unimos as forças e aí ele é de Santos, ele chama Ricardo Guinoni. Quem quiser conhecer, tem o Instagram da Gradual, @Gradual Consultoria, tem no LinkedIn também, nós temos um site. Tá? Quem tiver interesse, só bater que vocês vão achar. E aí, na área de segurança, eu comecei a fazer contatos com algumas empresas, né? Comecei a desenrolar o lado empreendedor, essa parte comercial, e algumas empresas solicitaram alguns orçamentos de serviços, treinamentos de NRs, documentação para atender as normas do bombeiro aqui da cidade. E aí começou, e está começando e está fluindo. Então eu atendo aqui na minha região, e o Ricardo lá em Santos, né, mais próximo de São Paulo. Hoje nós já temos mais 2 consultores que são da cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos abertos a parcerias e atendemos o Brasil inteiro. Precisando, é só entrar em contato. E vocês fazem assim, qualquer tipo de serviço ou tem assim mais alguns específicos? Por exemplo, elaboração Tá. de documentos. Todo tipo Enfim, de documento da parte ambiental, licenciamento, renovação de programas, é, essa perícia parte ambiental nós ambiental. fazemos, perícia ambiental, isso, e também na parte de segurança. Treinamentos, elaboração de documento, revisão de processos, fazemos tudo. Ah, entendi, legal. É bom até para comentar que para não pensarem que de repente é só atividades específicas, né? A tua atividade, digamos assim. A Sara quer fazer comigo, mas que também abrange outras áreas. A Sara, ela é tech segurança e ela trabalha hoje na construção civil, né, Sara? Que Sara vai legal, vir Sara. conversando com a gente também sobre a Que atividade de legal. trabalho com construção. Eu vi no folha que você colocou na semana. É ela, Ô, Sara, sempre participa das lives, Sara. Sara, inclusive eu fiz um treinamento de NR18 com uma empresa de engenharia aqui de Londrina. E foi muito interessante, porque o offshore, a bordo você tem vários cenários de várias áreas. E aí eu usei toda a experiência que eu tive no offshore para o NR18, deu certinho. Todos os itens que eu tinha que Nossa, olha falar, eu já vivi a bordo. Aí, Sara. aí. Olha aí, ó. Viu, Sara? Isso. Uhum. Aí, Sara respondeu. Isso aí.
Aí, ó, Sara, ó, troca ali os contatos depois ali, fazer uma parceria aí vocês. Opa, estamos abertos a parcerias. Pode me seguir aqui, mandar uma mensagem que a gente conversa. Aham. Ai. Gente, alguém mais tem alguma pergunta aí pro Pedro? Ô, Andressa, Diga. hoje eu estava conversando com um colega, técnico de segurança também, e ele perguntou se a live vai ficar salva, que ele não pôde participar, que ele foi para a igreja nesse Sim. horário. Eu falei, não, fica tranquilo que eu vou falar com a Andressa, só que disse que ela deixa Sim. salva no perfil dela. Sim, até bom tu comentar, porque eu já vou deixar, já vou falar aqui. Eu vou deixar salvo ali no feed o vídeo, assim que encerrar, eu já passo para lá. E depois eu passo pro YouTube também. Aí depois eu te mando o link Uau. também, se quiser para te compartilhar, eu te mando o link depois ali no Whats do YouTube também, eu passo lá também. Porque algumas pessoas preferem assistir lá, até por ser um vídeo mais longo, né? Aí eu coloco lá Uhum. para ele ficar tranquilo, que vai estar disponível. Tá, joia. Aí esse link eu vou divulgar no grupo do WhatsApp que eu tenho. Eu queria um grupo Aham. para pessoas e profissionais da área de segurança que têm interesse em aprender e entender um pouco mais da carreira do técnico de segurança offshore. Ali a Sim. gente abre um diário de bordo compartilhando o dia a dia dos profissionais. Tem vários colegas que compartilham informações, Ai, é, legal. mate- material de treinamento e para as pessoas também se relacionar, né? Trocar ideia é muito Isso legal. aí entra aquilo que tu falou antes, né? Das pessoas que querem entrar, se relacionar com as pessoas daquela área. E é uma coisa que eu falo sempre, que eu até fiz um vídeo esses dias comentando isso, porque eu vejo muitas pessoas que querendo entrar, ou se formando, ou pensando em fazer o curso, aí vai lá e pergunta opinião. Aí vem uma enxurrada, às vezes, de comentários negativos. Aí é aquilo que eu sempre digo: não escutem as pessoas que desistiram e não deram certo, né? Escutem aqueles que deram certo, que já estão lá onde tu quer chegar. E convivam com Exatamente. elas, né? Pega uma dica, daqui a pouco um compartilhamento de vaga, daqui a pouco surge uma vaga, tu tá sabendo, e aí tu lança aí nesse grupo, aí a pessoa manda o currículo, de repente alguém até te pergunta, eu falo, eu não conheço, mas parece uma pessoa bem interessada, né? Enfim, tá envolvida ali. É o jeito de tu estar ali no meio, principalmente para quem tá buscando a primeira oportunidade, que a gente sabe que tem que pesa a questão da experiência. E para quebrar isso é só assim mesmo, se relacionando, né, se atualizando. Convivam, escutem, acompanhem essas pessoas que já estão lá. Tem interesse em trabalhar embarcado? Já acompanha, o Pedro já passou aí os perfis tops aí, já acompanha, segue, tem um grupo no WhatsApp, quem tiver fim de entrar, acredito que o Pedro pode mandar o link depois, chama o Pedro no direct, né? Que tu manda lá o Positivo. link lá para entrar no grupo, né? Tem esse interesse, então tá aí, ó, a oportunidade tá aí, né? Sim, sim. E serão todos bem-vindos e bem-vindas, tá? No grupo tem gente do Brasil inteiro, tem novo, velho, homem, mulher, tá todo mundo ali. E todo mundo é bem-vindo. Legal. Gente, quem tá aí ainda, então, se não tiver mais pergunta, eu vou liberar o Pedro. Agradecer de novo a tua disponibilidade. Quem tiver aí e puder fazer um print aí, compartilhar nos stories, marca o Pedro, para o pessoal que não conseguiu vir, que tinha um compromisso, enfim, ou acabou não ficando sabendo da live, poder saber que teve, que estava bem legal, que o Pedro aqui trouxe bastante informação legal. Era uma área que eu também não conhecia, então para mim também foi bastante coisa nova. Que eu venho da indústria, então o meu maior conhecimento é da indústria. E para o pessoal poder assistir depois a gravação, quem não conseguiu. Então, se vocês compartilharem aí no Story e marcar a gente, vai ajudar bastante esse pessoal que não conseguiu ter acesso a essas informações, poder ter acesso depois. Muito bom. Né? Né, Pedro? Sim, sim, com certeza. Ó, Certeza, né? O Renato mandou uma mensagem aí, ó. Você leu? Ai, Pergunta não. dele? Deixa eu ver o que ele disse. Andressa, cadê? Já pensou em fazer uma live de como profissionais de sustentabilidade podem opinar na evolução das normas, como chegar até o governo? Uhum. Boa, Pedro!
O Pedro Renatão, parece que estava adivinhando, porque eu ia abrir uma caixa de perguntas hoje, só que no fim da correria não deu tempo, e eu acabei deixando para amanhã, pedindo justamente sugestão de lives, o que vocês querem ver, né? Quais pessoas que vocês querem, quais os assuntos aí, o Pedro. Já deixou aí, ó. Muito bom, Pedro. Eu não tinha pensado nisso. Pedro, não, desculpa, Renato. Renato, isso. Troquei. Boa. Vamos Show. fazer assim. Mas o Renato tá perguntando isso porque ele seria uma pessoa assim que tem um conhecimento para falar sobre isso? Com certeza, É? conhecimento, preparo e ele tem didática. Ele é um cara muito Ah, ótimo. bem. Ele tem uma forma de interagir muito legal. Esse cara tem uma energia muito positiva. Aonde ele chega, todo mundo fica alto astral. Vale a pena conhecer o Renato. E ele também é empreendedor. Em terra, ele tem um negócio dele. É muito legal Também tem. a ideia dele. Aham. Vamos conversar então, Renato. A gente conversa ali no direct aí, já vou marcar que eu já tô fazendo minha programação para agosto. Show. Para trazer bastante gente legal aqui. Até porque, Pedro, a gente conversou muito rápido, né? Foi meio em cima assim que eu convidei. Até te agradeço por ter aceitado assim bem em cima da hora o convite, né? E ter se organizado para participar. Que as pessoas que me acompanham aqui, a maioria delas, tem muita pessoa aqui bem experiente, assim, show de bola. Só que tem muito, a maioria é gente é estudante ou pessoas assim que se formaram há pouco tempo, não tiveram ainda oportunidade de entrar na área. Então, eu recebo bastante perguntas, tem bastante essa curiosidade de como que é o dia a dia, né? E por isso que eu tive essa ideia de fazer essa semana assim de diversas áreas, para poder divulgar exatamente isso, como é que eu trabalho embarcado na construção, enfim, no trabalho rural, né? Inclusive amanhã a gente vou estar aqui com a Daniela falando do trabalho rural, que foi até uma área que eu já trabalhei, então eu até conheço um pouco, mas não é uma área também que é muito falada também. Então, por isso que eu quis trazer também esse assunto, que o pessoal não conhece tanto, Muito né? legal. Então, acredito que vai estar ajudando bastante o pessoal a conhecer, né? E poder ajudar aí o pessoal a entrar na área, né? Atingir os objetivos deles também, Sim, com certo? certeza. Se ninguém tem mais perguntas, então eu vou liberar o Pedro. Então, quem depois quiser ali o contato lá do grupo do WhatsApp, lá chama ele no direct. Deixa eu mandar um beijo pra uma pessoa aqui. Claro. A minha mãe entrou na live aí, ó, Castilho. Um beijo, mãe. Te amo. Benção. Boa noite. Olha só. Ah lá, ainda mandou um elogio pra mim. Obrigado. Ah, ela botou Pedro Castilho, excelente profissional, com certeza. Obrigado, mãe. Sua mãe falou, tá falado. Verdade, né? Ai, ai. Tá certo, então. Obrigado, gente. Quem não fez o print aí, dá tempo, ainda faz o print e compartilha lá nos stories. Tá? Tá. Obrigado, Pedro, aí, pela tua disponibilidade. Eu que agradeço o convite, tá? Tá? Sucesso pra você, pros seus seguidores aí. Pra você também. Certo? Obrigado. Não tá, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.